liderança do vereador Celso Gianazzi, do PSOL. Zé Turim marcando presença aqui no plenário. Presidente Toninho Vespoli, olha, parabéns aí pela condução dos trabalhos. O PSOL, como diz o vereador Gilberto Natalini, o PSOL tomando o poder aí, né, o Gilberto Natalini? Boa tarde a todos, boa tarde a todos. Nosso presidente também, de fato, também está na sala do Eduardo Tuma. Mas, aproveitando, já falando do PSOL, presidindo essa sessão, através do nosso companheiro Toninho Vespoli, nós, nesse final de semana, o partido terá a convenção para definir o candidato ou candidata a prefeito aqui na cidade de São Paulo. Nós teremos... São 3 candidatos aí disputando essa indicação do partido para disputar o pleito eleitoral aqui no mês do dia 15 de novembro. Teremos lá nosso professor, o deputado estadual Carlos Gianazzi, que já foi vereador nessa casa, já está na política há mais de 20 anos. Temos a deputada federal Sâmia Bonfim e temos também Guilherme Boulos. São 3 bons candidatos, grandes candidatos, que vão fazer uma disputa muito boa aqui na cidade de São Paulo. Então, só dizendo isso. E mais, vou agradecendo também aqui a todos os vereadores que votaram favoravelmente ao projeto de lei 305 de 2020, na noite de ontem, que suspende o sorteio da nota fiscal eletrônica, né, de serviço aqui, que esse sorteio destina R$1 milhão para uma só pessoa física no município de São Paulo, que essa pessoa é agraciada com R$1 milhão. Então, esse projeto, ele suspende temporariamente esse sorteio da nota fiscal eletrônica. No período de 12 meses, a gente vai ter R$13 milhões, e esse dinheiro vai ser destinado à saúde, para salvar milhares de vidas aqui na cidade de São Paulo, e especificamente, preferencialmente, para o Hospital do Servidor Público Municipal, que a gente tem ali um déficit muito grande de uma infraestrutura, de equipamentos, um hospital que atende quase 200 mil servidores públicos com seus dependentes. Então, é uma importante ação de todos os vereadores e vereadoras que votaram favoravelmente. Eu agradeço de a gente ter esse momento e essa oportunidade de mais investimento para a saúde. Dada essa pandemia, durante todo esse período da pandemia, essa grave crise sanitária, mais recursos para a saúde são bem-vindos. E eu também gostaria de colocar, nós tivemos hoje uma audiência pública na Comissão de Saúde da Câmara Municipal. Esteve presente aqui o nosso vereador, nosso médico Gilberto Natalini, vereadora Juliana Cardoso também passou por lá, para a gente tratar um pouquinho das condições do SAMU, né? Os trabalhadores do SAMU, nós estamos recebendo várias queixas, né, dos trabalhadores, da comunidade, das pessoas que precisam do atendimento do SAMU, e nós temos várias reclamações no sentido da volta a falar da falta de EPI, de equipamento de proteção individual, dos uniformes, basicamente também dos uniformes que a Secretaria Municipal de Saúde determinou um protocolo para troca dessas vestimentas, dos uniformes, só que essa troca deveria ocorrer constantemente, porque a gente sabe que os trabalhadores, médicos, enfermeiros, auxiliares, eles fazem um atendimento e muitas das vezes esses uniformes eles são contaminados, né, com sangue, agora também com a Covid-19, e precisa haver essa troca constante. E os trabalhadores estão reclamando muito da falta deste uniforme. Então, cobramos a Secretaria Municipal de Saúde, a doutora Maísa esteve presente, coordenadora do SAMU, para nos responder quais são os procedimentos, as ações que a Secretaria Municipal de Saúde, a coordenadoria do SAMU, está tomando em relação a esses questionamentos dos trabalhadores e de toda a comunidade, toda a sociedade, né? A população está precisando cada vez mais do atendimento do SAMU, e é importante que os trabalhadores do SAMU tenham condições, né, de fato, de serem, prestar o serviço e a comunidade ser atendida. E, por fim, eu gostaria de falar da ação que o Ministério Público Federal ingressou
em relação ao questionamento em relação à Cinemateca Brasileira aqui na cidade de São Paulo. Nós temos aqui também o vereador Gilberto Natalini, que está nessa luta, outros vereadores também destinaram recursos para que a gente tire a Cinemateca Brasileira da UTI, né? Salve a Cinemateca que está localizada na cidade de São Paulo. É um grande museu, um grande acervo do audiovisual da América Latina, o maior acervo audiovisual da América Latina, e está passando por uma séria crise com riscos iminentes de ser extinto, pegar fogo ali, todo o material que está lá. Então, a gente está nessa luta constante. O Ministério Público Federal também ingressou nessa luta, a Câmara Municipal, inclusive, apresentei também um projeto, uma frente parlamentar suprapartidária, com todos os vereadores, todas as vereadoras, para a gente fazer essa discussão todos juntos, e um projeto de lei também com a autoria de todas e todas que acharem importante essa luta, para que a Prefeitura de São Paulo possa ingressar nessa luta para salvar a Cinemateca Brasileira, aportando recursos ali na Cinemateca Brasileira, porque o prédio é da Prefeitura de São Paulo e a Cinemateca está na maior cidade da América Latina. Então, a Prefeitura de São Paulo, a cidade de São Paulo, já concluindo, presidente, a cidade de São Paulo tem condições de ajudar e dar um belo exemplo para todo o Brasil. Então, eu peço apoio, peço a colaboração de todos os vereadores para a aprovação desse projeto de lei que visa salvar a Cinemateca Brasileira. Obrigado, senhor presidente, e parabéns aí pela condução dos trabalhos, Véspoli. Bom, quero saber de algum vereador se quer fazer alguma homenagem das vítimas do Covid. Bom, não havendo então nenhuma homenagem, então vamos ao pequeno expediente. Primeiro orador do pequeno expediente, vereador Alfredinho. Quito Formiga. André Santos. Demora mais, né? Antônio Donato. Presidente. Arcelino Tato. Atílio Francisco. Ele estava aí. Aurélio Nomura. Estou aqui, presidente. Posso falar? Sim, claro. Obrigado. Senhor presidente, Toninho Véspoli, queria cumprimentar pela presidência na tarde de hoje, cumprimentar as senhoras e senhores vereadores, o público que nos assiste. Eu gostaria de transcorrer a respeito de um episódio que aconteceu na sexta-feira passada e que foi ventilado aqui nos jornais, nas revistas, no dia de ontem, dizendo que diz respeito ao vereador Camilo Cristófalo com relação ao problema que ele causou lá na subprefeitura do Ipiranga. Na sexta-feira passada, dia 10 de julho, no final da tarde, o vereador Camilo Cristófalo invadiu uma reunião que estava ocorrendo na subprefeitura do Ipiranga e, aos berros, agrediu verbalmente os servidores que ali estavam e, dirigindo-se ao servidor Décio Oda, de 62 anos, proferiu ameaças, palavrões, terminando por socá-lo e empurrá-lo, causando a sua queda, fato esse presenciado por várias pessoas. Antes desse fato lamentável, a subprefeitura do Ipiranga havia recebido uma denúncia de que equipamentos de ginástica para pessoas de terceira idade, colocados na Praça André Nunes, na Vila das Mercês, haviam ser retiradas por pessoas ligadas ao vereador Camilo, o que foi constatado posteriormente por funcionários da subprefeitura. Incontinente, a subprefeitura comunicou ao vereador que devolvesse os equipamentos e, caso não o fizesse,
seria imposta a pena de multa e abertura de processo administrativo. Porém, mesmo com essa comunicação, o vereador não tomou nenhuma atitude, dizendo apenas que os equipamentos estavam na Locate. Locate é uma empresa terceirizada da Anlub que cuida da zeladoria da cidade. Procurada por servidores da subprefeitura, os funcionários da Locate, da terceirizada da Anlub, disseram que os equipamentos foram deixados por pessoas ligadas ao vereador Camilo sem qualquer justificativa. O fato é que o vereador Camilo é conhecido por sua truculência e arrogância, o que lhe valeram várias denúncias na polícia, na justiça, inclusive aqui na corregedoria dessa casa. Na Câmara, já ofendeu física e moralmente o vereador Jorge Rato, como ofendeu a sua irmã, dirigiu palavras preconceituosas ao vereador Fernando Holliday, fez ameaças à então vereadora, hoje deputada estadual, Isa Pena, agrediu um assessor do vereador Eduardo Suplicy, já ofendeu moralmente, depois de muitas promessas de amor e juras de amor, o governador João Dória e também o jornalista esportivo Adriano Wilson. Eu também, ele me ofendeu a honra com alegações e palavras de baixo calão. Como que se viu em outras oportunidades, o vereador age de maneira covarde ao tentar justificar a agressão de um servidor idoso com 62 anos, que, diga-se de passagem, ocupa o posto de coordenador do governo local desde 2019. Um posto que é pequeno, não é grande. E ainda, diga-se de passagem, na gestão do subprefeito Caio, do subprefeito anterior, ele foi elogiado pela dedicação e pelo trabalho. Esse mesmo servidor, que poderia estar em quarentena em função de sua idade, mas não, estava ali trabalhando, amável com todas as pessoas e dedicado como sempre foi, recebendo a todos, sem qualquer distinção e tendência política, de credo ou raça, procurando resolver todos os problemas possíveis dentro das possibilidades da subprefeitura. E diante desses fatos lamentáveis, foi registrado um boletim de ocorrência, onde os fatos serão apurados e o vereador Camilo, sem dúvida nenhuma, haverá de responder pelos seus atos perante a justiça e perante a lei dos homens. É que eu queria deixar consignado esse absurdo que aconteceu na subprefeitura. O vereador Camilo vem alegando uma série de besteiras, mas a realidade, os fatos são esses que eu agora apresentei aos senhores. Muito obrigado. Próximo orador, vereador Caio Miranda. Obrigado, presidente Toninho Vescoli. Estou aqui na Câmara, porém no meu gabinete. Bom, espero aí que esse fato citado pelo Nomura seja resolvido. Vou falar de outro assunto. Eu queria, em primeiro lugar, aí, parabenizar aí a Comissão de Finanças, né, que fez hoje uma audiência pública sobre o Pio Leopoldina. Vereadora Soninha, vereador Donato, conduziram super bem. E, mais uma vez, a Câmara, mesmo com a pandemia, consegue seguir seus trabalhos e inclusive com participação popular, usando ferramentas de transmissão e remotamente. Isso é muito bom. Esse Pio Leopoldina tem uma pressão muito grande para que ele seja votado logo aqui na Câmara, né? As partes envolvidas lá estão com a questão habitacional lá urgentes, mas eu fiz minhas ponderações lá, que ainda tem pontos importantes a serem esclarecidos sobre contaminação do solo de um terreno que é chave no Pio, tem a questão também do equilíbrio econômico-financeiro da operação, e de maneira geral tem outros Pios também na agenda da cidade
e outras operações urbanas que também estão aguardando e que, portanto, eu não sei se o Pio Leopoldina é o primeiro da lista, mas parabenizo a Comissão de Finanças por ter feito esse debate, essa audiência pública. Ontem a gente teve mais uma pauta de vereadores aí, votamos temas importantes, teve aí a questão da sacola plástica, do colega Turim, que a gente sabe que a intenção dele é talvez acabar com um expediente em que grandes revendedoras de mercado aí acabam fazendo até lucro com a venda da sacola, só que, por outro lado, a questão ambiental seria comprometida. Foi aprovada em primeira, vai para a segunda. Só que, como foi dito na sessão, de fato, a repercussão é geral. Todos nós temos que responder. Nas minhas redes, já fui questionado e indagado sobre esse projeto de lei e sobre outros da pauta. Então, tudo que a gente vota e discute aqui acaba repercutindo. A gente não pode se restringir somente ao ambiente da Câmara e a conversa entre parlamentares. A população está acompanhando. O presidente Tuma falou ontem dos números, das transmissões no Instagram, no YouTube, e que vem aumentando a participação da população. Isso tudo é muito positivo. Quanto mais a população participar, maior será o controle social, maior será a representatividade da Câmara e, portanto, nós vereadores e vereadoras teremos melhor condição de balizar nossos trabalhos. A gente não pode estar distante do povo e a plataforma virtual permite isso. A gente tem uma eleição pela frente esse ano, em condições totalmente adversas, em razão da pandemia. A gente tem aí, provavelmente, restrições com panfletagem, reuniões presenciais, grupos, e, portanto, as plataformas digitais vão ser fundamentais para que tanto candidatos e candidatas como a população possam discutir os temas da cidade. Que cidade a gente quer para o futuro, Então, eu estou aproveitando essa fala de hoje aqui para pontuar que, como um vereador de primeiro mandato, a experiência de ser vereador na maior cidade do Brasil tem me ensinado muito. Tem muita coisa que eu não imaginava que fazia parte da dinâmica da Câmara e faz. Então, isso é um aprendizado muito grande. Eu sou da área jurídica e a gente percebe que exercer o mandato é muito mais do que discutir textos. Envolve também toda a questão de emenda parlamentar, intermediação de conflitos de entidades com o poder público, esclarecer para a população, às vezes, desinformações que circulam, acesso a serviços públicos básicos, a fiscalização não só de contratos e de gasto de dinheiro público, como também de serviços públicos, que às vezes tem denúncias direto, tem serviço funerário, coleta do lixo, iluminação pública, poda de árvore, zeladoria em geral nas subprefeituras, a questão das UBSs e o sistema de saúde, sistema de creches, merenda de creche, EMFs, os CELs, os clubes esportivos. Então, assim, a complexidade de exercer um mandato na maior Câmara do Brasil é muito grande. E sabe o que eu tenho percebido? Que o Brasil observa o nosso trabalho. Eu recebo mensagem de colegas vereadores e vereadoras de cidades pequenas, lá de Rondônia, do Nordeste, do Sul, Santa Catarina, Paraná, que leem, eles acompanham nossas redes sociais, perguntam sobre projetos de lei, sobre iniciativas, como que a gente está fazendo as votações virtuais, querem levar para suas câmaras isso. Então, a nossa responsabilidade como vereadores de exercer um mandato na maior cidade do Brasil, e no momento político que o Brasil está passando, de polarização, de extremismos, é muito grande. Nós temos que dar o exemplo, e a gente tem dado, apesar de um senso comum que diz que vereador não trabalha, que não faz nada, etc., a gente tem dado. O saldo é positivo, do ponto de vista de um esforço do parlamento de ouvir as demandas e atender. Então, eu encerro a minha fala aqui dizendo que eu acredito na política. Eu acho que nós que estamos na política, que temos o privilégio de ser um dos 55, numa cidade de mais de 12 milhões de habitantes, a gente tem uma responsabilidade muito grande e que até aqui eu tenho tido muito orgulho e satisfação de fazer parte disso. Espero estar dando minha contribuição. E fica o voto aí para que os colegas vereadores também encontrem essa mesma satisfação e sigam dando o exemplo, porque as crianças nos acompanham, nos assistem e o futuro está aí. A gente tem que dar o nosso exemplo para colher um futuro melhor. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, Caio Miranda. Próximo orador, vereador Camilo Cristófaro. Celso Janazzi. Estou aqui, presidente. Eu só fiquei admirado com a jaqueta do vereador Caio Miranda, aí, ó, fazendo uma propaganda, aí, alusão aí, olha lá. Caio Miranda, estamos do lado opostos, Caio Miranda. Eu venho novamente aqui à tribuna, e agora, ontem nós comentamos na tribuna a preocupação que nós estamos tendo aqui, e é uma preocupação real, né, com a volta às aulas na rede pública municipal, através da determinação do governador Dória, que através da Secretaria Estadual da Educação fala da volta, e aqui a Prefeitura de São Paulo, o prefeito Bruno Covas, está a reboque da gestão do governador Dória. Então, ele se submete às condições das decisões do governo estadual e também já iniciou algumas conversas aqui, o secretário municipal de Educação andando, já falando da possibilidade da volta no dia 8 de setembro. Isso a gente tem analisado. Ontem mesmo saiu uma reportagem do professor Eduardo Massad, do Instituto de Matemática da Fundação Getúlio Vargas, uma pessoa conceituadíssima, competente, falando das crianças que já morreram no Brasil. São 300 crianças de 0 a 5 anos que já morreram, e ele desenvolveu um modelo matemático muito eficaz que, seguindo as determinações da Secretaria Municipal de Educação, nós teremos aí em torno de 17 mil mortes, né? Não só aqui na cidade de São Paulo, mas também em todo o Brasil. É um absurdo perder 17 mil crianças. Além de perder a vida das crianças, também teremos os profissionais da educação sendo contaminados, seus familiares, pais, mães, avós. Então, é um absurdo que a Secretaria Municipal da Educação, o secretário tem essa visão dessa volta acelerada, dessa volta irresponsável com a educação. Coisa fruto de quem não conhece a realidade das escolas públicas municipais. Nunca esteve numa escola pública municipal, passou um dia lá com os profissionais da educação para saber o que é uma escola pública. E falando da nossa escola pública, da rede municipal de São Paulo, as condições são precárias. Estávamos numa escola, antes da pandemia, estávamos numa escola sem os profissionais da educação, sem professoras, sem professores, né? O déficit é gigantesco. Sem o quadro de apoio, há um déficit de 1.580 cargos de ATEs, auxiliar técnico de educação, que são profissionais da educação, são educadores também. Há um déficit de coordenador pedagógico, de 1.057 coordenadores pedagógicos. Então, como é que a gente vai voltar para essa escola sem professores, sem os profissionais da educação? Como é que a gente vai voltar para uma escola que tinha 1.500 alunos e tínhamos somente 3 profissionais da limpeza para fazer a limpeza da escola toda, o dia inteiro, dia e noite, 3 profissionais. A Secretaria Municipal da Educação, através desse secretário atual, é de uma incompetência absurda, nem competência para fazer uma licitação para os uniformes escolares que seriam nesse ano foi possível. E fez o corte. Eu estava secretariando. Acho que tem alguém. Acho que presidente. Voltando no almoço, eu falei, é óbvio que eu não ia falar isso na frente. Né? Já está desligando o microfone do vereador. Cortou, presidente? Vereador, pode continuar. Obrigado, presidente. Eu pedi só para restituir um pouquinho o tempo. E a escola que nós estávamos é essa escola sem profissionais de limpeza, né? Nós, pouquíssimos, aí a secretária municipal cortou drasticamente, pegou o CADTEC, o modelo da escola estadual, que já é um absurdo, um lixo, as escolas estão largadas, abandonadas, as escolas estaduais, pegou esse CADTEC e aplicou aqui na rede municipal de São Paulo, deixando a imensa maioria das escolas sem o quadro dos trabalhadores da limpeza eficiente. Então, voltar para uma escola dessa, com a Covid, pensando que nós vamos ter, como diz o secretário municipal de Educação, 4 termômetros para medir a temperatura das crianças, das pessoas que entram na escola, como se isso fosse suficiente, fazer um rodízio de 30%, 35% dos alunos, quem vai decidir
E as crianças com deficiência? Como ficam as crianças de deficiência nesse contexto dessa volta? Como fica a EJA, a Educação de Jovens e Adultos? Então, falar nisso hipoteticamente, falar sem conhecer a realidade das escolas, isso é de uma incompetência absurda, né? E o professor Eduardo Massad, ele fala, as aulas absolutamente elas não podem voltar em setembro. São especialistas, doutor Gonçalo Vecina, que esteve ontem também na reunião da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, fala a mesma coisa, né? A vereadora Noemi Nonato está aqui, participou da reunião, ela ouviu isso de um especialista, ex-presidente da Anvisa, dizendo que é uma irresponsabilidade absurda a volta às aulas nestas condições que está colocada. E a volta às aulas se dará, a segurança das crianças se dará em duas condições. Uma é com a vacina e outra, a segunda possibilidade, é com a imunidade coletiva. Não tem tempo determinado para fala? Que é a imunidade de rebanho. Eu estou complementando aqui a minha fala, vereador. Quando 70% da população já foi atingida. Então, nessas condições, assim haverá segurança. Fora disso, nós estamos falando de uma grande irresponsabilidade e isso nós não podemos permitir de forma alguma. Fizemos uma live ontem com o deputado Carlos Janazzi e esteve presente o GEDUC, né, o Ministério Público, a doutora professora Ana Paula Corte, que estiveram e falaram a mesma coisa, nesse sentido de que estamos preocupadíssimos com essa irresponsabilidade, com essa volta acelerada, colocando em risco as crianças, os alunos, os profissionais da educação e todos os seus familiares. Então, fica a minha fala do repúdio a essa forma como a Secretaria Municipal de Educação está tratando essa volta. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Celso Janazzi. Próximo orador é Celso Jatene. Claudinho de Souza. Presidente, Claudinho de Souza. O microfone está aberto para você, Claudinho. Fique à vontade. Queria cumprimentar aos colegas vereadores, cumprimentar o vereador Toninho Vespli hoje na presidência dessa sessão. E o motivo da minha fala principal é por conta do encerramento da CPI das antenas que ocorreu hoje na Câmara Municipal. Eu cedi ao colega vereador Souza Santos que fizesse o encerramento da CPI, a aprovação do relatório, acompanhei atentamente os pronunciamentos e eu queria só agradecer toda a assessoria que nos acompanhou durante os trabalhos da CPI. A assessoria pessoal que me assistiu, não vou nominar por conta de não cometer injustiças, a assessoria técnica da Câmara, extremamente competente, aos membros da comissão, o vereador Acelino Tato, o vereador relator, o Isaac Félix, o vereador Holiday, o vereador Souza Santos, vice-presidente, a vereadora Edir Salles, que também participou, o vereador Camilo Cristófalo, que foi o sub-relator. Eu não sei se eu esqueci de algum dos membros, acredito que não, mas cumprimentá-los e agradecer pela cooperação que tiveram conosco durante todo o período de permanência dessa CPI na casa. Eu acredito que nós demos a nossa contribuição. Também me parece que a conclusão mais importante da CPI é que temos que aprovar uma nova legislação, uma legislação mais moderna, mais equilibrada, para evitar que as pessoas do setor empresarial tenham que cometer tantos erros e ficarem submetidos a tantas fiscalizações e multas por conta de uma legislação que não contempla, que não dá equilíbrio. E é obrigação, através dos convênios celebrados com a Anatel, de que as operadoras têm que prestar um bom serviço. E nós sabemos que na região periférica da cidade de São Paulo, nós temos uma má qualidade dos sinais por conta
da dificuldade da instalação das antenas. Estamos avançando para uma tecnologia nova, que é a 5G, onde a quantidade de antenas será quadriplicada ou até mais do que isso, por conta da necessidade da transmissão de sinal com eficiência para atividades que vão usufruir dessa tecnologia 5G. Então, foi um trabalho árduo, com muitas reuniões, muitas oitivas, e eu acredito que o Ministério Público irá atentar para os crimes, alguns poderão ser considerados crimes, como o caso da transmissão daquela empresa Fangames, né, que rouba as pessoas através de um programa que ilude as pessoas a ganharem dinheiro e fazem uso de uma concessão. Então, é um roubo autorizado. As pessoas roubam de forma autorizada porque as pessoas que ligam para lá têm a esperança de que irão ganhar algum dinheiro, de que irão resolver um problema financeiro na sua vida, e, na realidade, eles acumulam mais problemas na sua vida. Um outro detalhe que eu gostaria também de deixar, depois desses comentários da CPI, é com relação ao retorno às aulas, ao trabalho que a Secretaria da Educação tem feito na cidade de São Paulo. Eu acho que alguns vereadores estão fazendo palanque político em cima desse tema. A Secretaria não determinou ainda a data de retorno, disse que qualquer decisão será tomada de acordo com as orientações dos órgãos ligados à saúde. Esse protocolo é um protocolo orientativo que está tendo a oportunidade das pessoas se manifestarem com relação a essa orientação, que não é um protocolo ainda definido. O secretário foi muito claro quando ele afirma que qualquer decisão será tomada sempre de acordo, considerando todo o território que envolve o sistema de educação. Então, vamos ter calma. Nós temos tido, por parte do secretário, toda a atenção que nos é necessária, tem dado a oportunidade de todos os segmentos se manifestarem, as associações representativas, aos vereadores, aos pais de alunos. Então, vamos ter calma, eu tenho certeza que o nosso prefeito não permitirá que seja tomada alguma decisão que coloque em risco a saúde das nossas crianças e das nossas comunidades. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Claudinho. Próximo orador do pequeno expediente, vereador Cláudio Fonseca. Vereador, não estamos escutando, não sei se está desligado esse microfone. Agora eu acho que sim. Esses dias todos, nas sessões ou fora delas, nós temos tratado bastante o tema sobre a volta às aulas presenciais. E o debate se intensificou um pouco mais, na medida que foi apresentada uma minuta de protocolo sobre a volta às aulas. Um protocolo que foi elaborado por uma comissão composta por técnicos pedagógicos da Secretaria Municipal de Educação e também profissionais da área da saúde, da Unifesp, da Associação Paulista de Medicina. Nós sempre defendemos que o critério para avaliar, inclusive, a flexibilização dos vários setores fosse da saúde, da ciência. Afinal, nós nos contrapomos a tudo que o governo federal tem feito, subestimando, inclusive, os efeitos da Covid-19. Então, esse documento, que foi a minuta de um protocolo, eu li atentamente, como tenho proposto a todos os profissionais de educação que o leia,
eu analise. Por quê? Para mim, esse documento revela que aquilo que nós tínhamos antes desta crise sanitária se agravaram ainda mais com ela. O que nós tínhamos e já apontávamos e cobrávamos do governo municipal, do governo estadual, do governo federal, é que invista em educação para ter profissionais habilitados, para investir na sua formação, para investir na sua remuneração, para investir na saúde dos profissionais de educação, para investir na infraestrutura escolar, para rever essa estrutura predial que é inadequada para a situação de pandemia, mas também é inadequada para aqueles períodos considerados normais, que nós sabemos que as edificações, muitas vezes, com pouco planejamento, com baixa estrutura arquitetônica, tem altos ruídos, não tem ventilação, não tem arejamento, são locais insalubres. Isso eu estou falando das escolas da rede direta, sem considerar as unidades da rede indireta ou conveniada. Eu estou agora na zona oeste de São Paulo. Eu fui próximo do Jardim Damasceno e nós ali verificando as condições das escolas da rede direta e das escolas conveniadas, centros de educação infantil conveniado. Uma escola chamada Cantinho, o Cantinho 2, é bem um cantinho mesmo, uma garagem, em péssimas condições para atender quem quer que seja. Circulamos em outras escolas próximas, da rede direta e da rede indireta. Documento da Secretaria de Educação, portanto, ele é um elemento fundamental para comprovar que não há condições de saudabilidade nas escolas, nem em período normal, na sua grande maioria, né? E agora agravado. Então, o documento ele é rico de elementos indicados pela saúde. As escolas, para retornarem, precisam implementar nove ações. Veja só na área do transporte escolar. O transporte escolar hoje transporta numa perua daqueles utilitários, 12, 15 pessoas. Pela regra de distanciamento, não vai poder transportar mais que 7. Então, você tem que aditar contratos, rever contratos. Contrato de alimentação escolar, contrato de terceirizados para limpeza, tem que ser revisto. Há regras para arejamento, para medição de temperatura, para distanciamento físico dos alunos na sala de aula, na hora do intervalo, na hora da merenda, né? Você tem que ter distanciamento físico. Até demolir barreiras na escola, colocar elementos acrílicos na hora da alimentação, de contato, como recebe a população. Então, o documento ele é muito pedagógico, no sentido de demonstrar que não há possibilidade do retorno das atividades escolares em setembro. E eu insisto, para mim e para os profissionais de educação, os docentes, os gestores, o pessoal do quadro de apoio, a discussão não é entre aqueles que querem que volta e aqueles que não querem que volte. Por quê? Os profissionais de educação, pergunte a um professor, a um coordenador pedagógico, a um diretor, a um agente escolar, um ATE, que educação que você defende? Ele diz, eu defendo educação básica presencial, não ensino remoto. Então, óbvio que todos pensam no retorno da atividade. Então, o debate é defesa da educação básica presencial, mas para retornar tem que ter condições que protejam a saúde e a vida. E hoje nós não temos. Curva ascendente, não tem como falar em retorno. A data do dia 8, vou terminar, bem. A data do dia 8, contida tanto no protocolo da
do governo do Estado, como contido na minuta da Prefeitura, é uma data referência. E nós entendemos que no documento do governo do Estado, ele se refere também, se nós não tivermos as 17 regiões administrativas do Estado na fase amarela, não tem retorno. Tem o poder, o setor econômico, as escolas particulares, os donos, fazendo muita pressão. Mas nós, servidores públicos, rede pública, defendemos a vida e a saúde, tanto dos alunos, das crianças e dos familiares, tanto da rede pública quanto da rede privada. E esse debate não é um debate isolado somente com os profissionais de educação da rede municipal. Há que se falar também dos 2.850.000 estudantes da cidade de São Paulo, crianças, adolescentes e adultos. Há que se falar de mais de 3.500 escolas só no âmbito do município, mais 2.000 escolas na rede estadual e programas de educação, programas de saúde, defesa da saúde, defesa da vida, está relacionado tanto aos servidores estaduais da educação. Eu não defendo somente os profissionais de educação do ensino municipal que devem preservar a vida. Devemos preservar a vida de todos os profissionais de educação, de todos os alunos da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio e a população usuária da escola pública, os demais habitantes da cidade de São Paulo. Por essa razão, eu sempre tenho dito aos profissionais de educação, além de um protocolo geral, cada escola também vai debater as condições que não tem e as condições que são necessárias e exigir do governo que elas sejam dadas, que elas sejam asseguradas, que elas sejam garantidas. Tudo que eu vi hoje aqui na Zona Oeste de São Paulo, em 4 unidades que eu frequentei, eu fui ver que são da rede terceirizada, mais 3 da rede direta, nós não temos nenhuma condição de voltar no dia 8, mas nós queremos sim, como eu tenho defendido, que esse tempo até o final do ano seja o tempo para o governo discutir a utilização dos espaços escolares, dos ambientes escolares, o que faz com sala de leitura, com sala de informática, com sala do professor, com refeitório, com o local que as crianças se alimentam. Isso é fundamental. E nós estamos cobrando o secretário, mas não só o secretário. E o debate, inclusive o fato dele ir para as regiões para poder debater, eu acho positivo, na medida que os professores jamais se intimidam. Conclui, vereador, por favor. Também dizem a ele aquilo que é necessário fazer. Por essa razão, termino aqui com uma imagem da Zona Oeste de São Paulo, onde eu estou fazendo trabalho parlamentar. Muito obrigado. Próximo orador, vereador Dalton Silvano. Daniel Aniberg. Senhor presidente, Toninho Vespoli, senhores vereadores, senhoras vereadoras, TV Câmara, quem está nos escutando hoje, queria dizer primeiro, vereador Toninho Vespoli, que o senhor fica muito bem aí como presidente, como já disseram. Parabéns pela condução dos trabalhos, conte comigo para que possamos ir adiante. Queria falar sobre alguns assuntos hoje. Começar primeiro agradecendo a todos os vereadores e vereadoras que ontem à noite, na nossa sessão da Câmara, aprovaram o projeto de lei 255, que é o projeto de lei com mais transparência, a necessidade de ampliar a transparência de dados e informações por parte do Executivo Municipal em situações de emergência como essa da pandemia. Esse PL prevê transparência ativa, em linguagem simples, com informações centralizadas num único local e para ser observada pelo poder público durante a pandemia e estados de calamidade como esse que estamos vivendo. Queria agradecer todos os vereadores e vereadoras que apoiaram o projeto, aliás, assinado por vários deles, e quem votou para que o projeto fosse aprovado. Em segundo lugar, presidente, queria, assim como o vereador Claudinho, me congratular com quem participou da CPI das antenas, uma CPI importante, vereador Claudinho, Isaac Félix, tantos outros, e dizer que é importantíssimo que a gente possa avaliar os problemas que tem, que a gente possa multar quem precisa ser multado,
Mas, principalmente, senhor presidente, vereadores e vereadoras, o que nós precisamos é ter soluções para a cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo, com o 5G, como o vereador Claudinho falou, e não só com a não licenciamento de antenas nos últimos anos, porque o sistema é muito burocratizado, a cidade está parando. A vereadora Soninha já falou sobre isso, eu também. É mais do que momento que essa casa possa rapidamente ter um bom projeto de lei, como o Distrito Federal acabou de fazer, como a Prefeitura de Porto Alegre, a Prefeitura de Campinas, porque senão nós não vamos ter mais sinal na cidade de São Paulo para os nossos celulares. Mais ainda, a periferia de São Paulo, que mais precisa da inclusão digital, está sem condições hoje de se usar celular e não tem inclusão digital se nós rapidamente não fizermos um sistema, um projeto de lei que já está na casa, né, tramitando, precisamos aprovar em segunda instância para simplificar o licenciamento das antenas, para desburocratizar. É fundamental. Hoje nós temos mini antenas, são as mini Airways, elas não têm nenhum problema de radioatividade, elas são fundamentais, porque hoje inclusão digital é inclusão social. Por isso, peço a todos os vereadores que possamos rapidamente discutir e aprovar em segunda instância o projeto de lei que simplifica o licenciamento de antenas. Queria também falar, por conta disso, dizer que 1 em cada 4 brasileiros não tem acesso à internet. 70 milhões de brasileiros têm acesso precário ou nenhum à internet, né? É importante mostrar que tem soluções boas no Brasil e no mundo. No Brasil, um caso de ativismo bem-sucedido é a campanha 4G para estudar, que arrecadou R$600 mil para garantir a compra de pacotes de internet por 3 meses, para mais de 4.600 alunos de 31 cursinhos populares espalhados por 10 estados no Brasil. Nos Estados Unidos, tem um projeto similar como esse, o One Million Project, conseguiu o apoio de várias das principais marcas e operadoras de celular americanas. É importantíssimo fazermos isso no Brasil e destacar que a nossa academia, inclusive, costuma reforçar que tão importante quanto o acesso a equipamentos e conexão à internet é conseguir ensinar as pessoas a usarem a tecnologia e a rede. E aí eu falo que existem, inclusive, soluções, como uma lei estadual, que foi aprovada agora terça-feira, que traz a garantia de acessibilidade com internet e equipamento aos alunos nesse período de pandemia. O projeto de lei é do Tenente Nascimento, do PSL. Existe no nível federal um projeto de lei do deputado Paulo Paim, do PT. Vejam bem, PSL e PT preocupados com a inclusão digital. Inclusão digital hoje é importantíssimo. O projeto de lei do deputado Paulo Paim propõe que o acesso em banda larga à internet seja garantido mediante a concessão do auxílio conexão aos estudantes integrantes de famílias inscritas no Cadastro Único para programas sociais do governo federal, o CAD Único, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional. Ou seja, tanto o PT, quanto o PSL, quanto o PSDB, mostrando que inclusão digital é inclusão social. Assim como hoje é fundamental saneamento básico, educação de qualidade, saúde para todos, é necessário, é imprescindível que nós tenhamos inclusão digital. É imprescindível, isso é inclusão social. E só para terminar, senhor presidente, dizer a minha grande preocupação com a violência doméstica contra as mulheres. A gente viu um aumento de 41% no número de feminicídios em São Paulo neste período, né? Houve um crescimento de 431% nos relatos do Twitter de brigas de casal, o que tem sido demonstrado que nesse período há havendo muito mais violência doméstica e existe toda a subnotificação. Então, eu tenho falado muito sobre o crescimento da violência doméstica, uma grande preocupação da nossa parte durante a pandemia, e apoiando iniciativas de que, como já foi feito no nível municipal, criado auxílio específico para mulheres vítimas de agressão.
Queria, aliás, congratular a vereadora Adriana Ramalho, que conseguiu, né, junto à Prefeitura, e foi sancionado pelo prefeito Bruno Covas, já estou terminando, senhor presidente, nos últimos dias, o auxílio hospedagem, mostrando que quando nós nos unimos, a gente consegue fazer Câmara Municipal e Prefeitura de São Paulo ter boas soluções para a população e defendendo aqueles que mais precisam, nesse caso, as mulheres vítimas de agressão doméstica. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Obrigado, vereador Daniel. Última oradora do pequeno expediente, vereadora Edir Salles. Então, vereador Eduardo Matarazzo Suplicy. Tem que abrir o microfone, vereador. Alô? Sim, abriu, vereador. Fechou de novo. Ainda está fechado, vereador. Ele está com o celular ou com o notebook, senão é diferente. Tem que... Se está com o celular... Abriu agora. Presidente Toninho Vesperi, meus cumprimentos por exercer tão bem a presidência. No último domingo, dia 12 de julho, a Globo, através do Fantástico, levou ao ar uma reportagem onde mostrava mais um caso de violência e abuso por parte da Polícia Militar. Uma senhora de 51 anos, mãe, avó e comerciante, foi espancada e pisoteada por um policial após pedir para que ele cessasse as agressões cometidas contra um de seus fregueses em frente ao bar de sua propriedade. A cena ocorrida em Parelheiros, na Zona Sul, apesar de não ter o mesmo desfecho, guarda enorme semelhança com o que ocorreu em Minneapolis, nos Estados Unidos, com George Floyd. Há cerca de um mês, Guilherme Silva Guedes, de 15 anos, morador da Zona Sul de nossa cidade, foi brutalmente assassinado também pela polícia na sua região. O vereador Celso Janazzi apresentou requerimento para investigação desse caso na Comissão Extraordinária de Direitos Humanos e Cidadania desta Casa. No dia 14 de julho, circulou nas redes sociais um vídeo mostrando 2 policiais militares dando uma gravata e sufocando um trabalhador de entregas por aplicativo na Avenida Rebouças, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo. O entregador, extremamente abalado, contou em depoimento sobre as ameaças que sofreu durante a manifestação dos entregadores por melhores condições de trabalho. Segundo ele, durante a condução até a delegacia, foi torturado e recebeu choque elétrico, além de socos e agressões verbais. A principal questão é que gostaria de ressaltar é que esses são apenas os exemplos mais recentes de abuso do poder e violência policial na capital e no estado. Jovens negros da periferia têm sido as maiores vítimas de abordagem policial violenta e, com frequência, termina em morte. O Atlas da Violência de 2019 apontou que 75,5% das vítimas de homicídios são indivíduos negros, 91,8% das vítimas são homens e, dentre os homens, 55% dos homicídios acontecem no período da juventude entre 15 e 29 anos. Por todo o exposto aqui e como presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara Municipal de São Paulo, penso que não podemos nos abster desta discussão fundamental na área da segurança pública, que se encontra intimamente ligada aos conceitos de democracia e cidadania. Em função dos fatos dispostos, gostaria de comunicar a realização de uma audiência pública virtual da comissão de 24 de julho, sexta-feira, às 13 horas, sobre o tema a violência policial e as violações dos direitos humanos. A Secretaria da Comissão procederá
com os convites aos secretários, representantes municipais e estaduais que atuam diretamente na questão, bem como as entidades organizadas da sociedade civil que trabalham e pesquisam sobre essa grave situação que vem se arrastando há muito, se configurando como um problema estrutural em nossa sociedade, nos impedindo de construir uma nação mais justa e solidária. Conto com a participação das nobres vereadores e vereadoras desta casa para que juntos podemos melhor entender quais os caminhos para a erradicação desse mal que impacta de forma negativa por toda a sociedade. Eu gostaria de salientar que tenho a convicção de o maior respeito pelo conjunto, acho que de mais de 120 mil policiais militares e também pelos policiais civis, assim como por aqueles que trabalham na Guarda Civil Metropolitana. E tenho a certeza de que a grande maioria dos PMs, dos guardas civis metropolitanos, dos policiais civis, tem também a preocupação de todos os policiais estarem respeitando os direitos fundamentais da pessoa humana que estão previstos na nossa Constituição, que veda qualquer ação de desrespeito às pessoas, como no capítulo 1º, artigo 5º, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante, e é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Portanto, o rapaz que foi agredido por duas pessoas da PM só porque estava participando de um ato de protesto por parte dos entregadores, isso é algo totalmente inadmissível. E como membro e presidente da Comissão de Direitos Humanos, e tendo estes fatos ocorridos na nossa cidade, é que considero fundamental que possamos fazer uma audiência pública sobre esta questão, e por isso convido a todos os vereadores e vereadoras. Mas gostaria, senhor presidente, de aqui fazer um cumprimento muito especial à jornalista Patrícia Campos Melo, que ganhou o prêmio Maria Mors Cabo de Jornalista, ela que, da Faculdade de Jornalismo da Universidade de Colômbia, por sua carreira como repórter e seu trabalho investigativo. Ela tem feito um trabalho notável, sobretudo sobre a maneira como as chamadas fake news influenciaram de uma maneira muito forte as eleições de 2018, e inclusive com fatos que ainda precisam ser melhor aprofundados na sua investigação pela Comissão Parlamentar de Inquérito e pela Comissão e pela Justiça Eleitoral, para destrinchar exatamente todas as distorções havidas nas eleições de 2018, que certamente afetaram as eleições presidenciais, bem como para o Senado, para os governos, para a Assembleia Legislativa e para a Câmara Federal. E acho importantíssimo que estes fatos sejam ainda melhor examinados pela Justiça Eleitoral, com Pode concluir, vereador. Para ser concluída. Muito obrigado, presidente. Se me permite, presidente. Presidente. Pela ordem, vereador Souza Santos. Presidente? Sim, vereador Souza Santos. Pela ordem, pode falar. Presidente, eu queria só, rapidinho, 1 minuto mesmo, dizer, até porque faz parte da questão, hoje nós encerramos a CPI das antenas, o relatório da CPI das antenas, o relatório feito pelo vereador Camilo Cristóforo e Isaac Félix, ele estará publicado no sábado, ok? Então, era só isso, dizer aos senhores vereadores, à casa, que hoje nós encerramos a CPI
da CPI das antenas e aprovamos o relatório. Tá bom, presidente? Era isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Souza. Passemos agora ao grande expediente. Primeiro orador, vereador Toninho Paiva. Toninho Vespoli, eu enviarei por escrito. Próximo vereador, Chechel Trípoli. E último vereador do grande expediente, Zé Turim. Só pergunta, às vezes, se algum vereador quer fazer mais o uso da palavra, senão vai encerrar a presente sessão. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra, ou senão encerrarei a sessão? Bom, por acordo de lideranças, encerro a presente sessão. Lembro aos senhores vereadores a convocação da próxima sessão ordinária. Cláudio Fonseca. Pois não, vereador. Vossa Excelência vai encerrar a sessão, terminado o grande expediente, não haverá prolongamento para a leitura dos papéis? Não, por acordo de lideranças não há prolongamento da sessão. Liderança, quais as lideranças que fizeram o acordo, presidente? É que foi acertado conversa com o presidente Eduardo Tuma, segundo acordo de lideranças, assim que eu fui informado, vereador. Obrigado. Pois não, então. Então, lembro aos senhores vereadores a convocação da próxima sessão ordinária para terça-feira, dia 21 de junho de 2020. Lembro também que a convocação de 6 sessões extraordinárias para quarta-feira, dia 22 de julho de 2020. Todas as sessões com pautas a serem publicadas. Todas as sessões com pautas a serem publicadas no Diário Oficial. Então, estão encerrados os nossos trabalhos. Obrigado. Você acompanhou mais uma sessão ordinária, desta vez de número 256. TV Câmara São Paulo. Assista, fique sabendo.